Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, ao comentário, à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 13º encontro, 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 2 a 16. Paulo abre seu coração aos coríntios, da dor provocada à correção e alegria. Ouçamos a leitura. Capítulo 7, versículo 2. Dai-nos lugar. Não prejudicamos ninguém. Não arruinamos ninguém. Não exploramos ninguém. Não digo em tom de condenação, pois vos disse que na morte ou na vida os levo no coração. Posso falar-vos com plena ousadia e sentir plena satisfação por vós. Estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda espécie de tribulação. Nem sequer, ao chegar à Macedônia, encontrei alívio corporal, mas todo tipo de adversidade. Por fora contendas, por dentro temores. Mas Deus, que conforta os abatidos, nos confortou com a chegada de Tito. Não só com a sua chegada, mas também com o consolo que havia recebido de vós. Ele me contou sobre vossa saúde, vossa saudade. Ele me contou sobre a vossa saudade, vossa angústia, vosso afã por nós. E isso me alegrou ainda mais. Se vos entristeci com minha carta, não lamento. Lamentei-o, sim, ao comprovar que aquela carta, no momento, vos entristeceu. Agora me alegro, não por vossa tristeza, mas pelo arrependimento que provocou. Vossa tristeza foi como Deus quer. De nossa parte não recebestes nenhum dano. Uma tristeza pela vontade de Deus produz um arrependimento saudável e irreversível. Uma tristeza por razões mundanas produz a morte. Preste atenção em quantas coisas suscitou em vós essa tristeza segundo Deus. Quanta diligência, quanto temor, quanta saudade, quanto afã, quanta punição. Demonstrastes plenamente que nesse assunto não sois culpados. Portanto, se vos escrevi, não foi pelo ofensor, nem pelo ofendido, mas para que descobrisseis por vós próprios e diante de Deus vossa solicitude por nós. Isso me encheu de consolo. Ao nosso consolo acrescentou-se alegria imensa pela alegria de Tito, que ficara satisfeito convosco. Pois se eu me gloriara de vós diante dele, não fiquei mal. Pelo contrário, como anteriormente vos disséramos as verdades. Assim como nosso orgulho diante de Tito se justificou. E seu afeto por vós cresce quando recorda vossa docilidade e meticulosa atenção com que o recebestes. Quanto me alegro de poder confiar plenamente em vós. Versículo 2. Dai-nos lugar. Não prejudicamos ninguém, não arruinamos ninguém,
não exploramos ninguém. O trecho da carta, que vai do capítulo 7º, do versículo 2 a 4, é uma continuação daquilo que Paulo falou no capítulo 6º, do versículo 11 a 13. Aqui continua um diálogo cordial com a igreja de Corinto. O apóstolo aqui se defende e afirma que a ninguém ofendeu. Não prejudicou ninguém, nem arruinou ninguém, e nem mesmo explorou alguém. Paulo se defende das críticas e censuras que os adversários dele faziam e o acusavam. Paulo não tem nada para que se possa acusá-lo. Ele nem mesmo explorou a comunidade ou alguém da comunidade. Ele não usou o ministério apostólico para explorar e ter benefícios financeiros. Paulo se manteve com seu próprio trabalho, fazia tendas, e recusou aceitar o sustento da comunidade para que não suspeitassem dele, de que ele queria viver às custas da pregação no anúncio do Evangelho. Versículo 3. Não digo em tom de condenação, pois vos disse que na morte ou na vida os levo no coração. Neste momento, Paulo receia que ele tenha excedido em sua defesa e que suas palavras pudessem ser mal interpretadas e os coríntios sentissem então acusados. Paulo não quer nem condenar nem acusar, mas Paulo não tem essa intenção. A igreja de Corinto é preciosa para o apóstolo e por isso, na morte ou na vida, Paulo traz a igreja de Corinto no coração. Versículo 4. Posso falar-vos com plena ousadia e sentir plena satisfação por vós. Estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda espécie de tribulação. Agora o apóstolo declara que está em comunhão devida, laços de amizade e concórdia com toda a igreja de Corinto. Ele pode falar agora com liberdade e franqueza, que ele então será compreendido pela igreja que ele fundou, a igreja de Corinto. A comunidade gerada por Paulo para o Evangelho de Jesus, o anúncio da Boa Nova, é razão e fundamento de toda a vida do apóstolo. E mesmo na tribulação sofrida, ele transborda de alegria. Mesmo diante das tribulações passadas, devido aos conflitos na comunidade de Corinto, ele se alegra. Versículo 5. Nem sequer, ao chegar à Macedônia, encontrei alívio corporal, mas todo tipo de adversidade, por fora contendas, por dentro temores. Paulo tinha deixado Troade e navegou para a Macedônia. Ficou um tempo em Filipos, onde estava nascendo uma igreja que será muito afeiçoada para Paulo, e essa igreja será dedicada muito a ele. O apóstolo trabalhava muito. Ele estava enfraquecido em sua natureza física. Ele precisava de descanso, mas se ele manteve nas lutas, sabe também que os temores interiores o oprimiam. As lutas referem aos ataques dos adversários de Paulo, e os temores vinham das preocupações advindos das comunidades. Versículo 6. Mas Deus, que conforta os abatidos, nos confortou com a chegada de Tito.
Neste ambiente de luta e temor com a chegada de Tito, Paulo se sente confortado. Ele trazia notícias que irá confortar Paulo. O conforto vem então da parte de Tito, daquilo que ele trazia como mensagem, mas na última realidade é um ato de Deus, da graça divina. Versículo 7. Não só com sua chegada, mas também com o consolo que havia recebido de vós. Ele me contou sobre a vossa saudade, vossa angústia, vosso afã por nós. E isso me alegrou ainda mais. O apóstolo Paulo sentiu-se consolado por Deus. Primeiro por rever Tito, seu grande colaborador na obra do Evangelho. Depois, porque Tito descreveu a ânsia, lágrimas e angústia desta igreja por Paulo. A saudade de rever o apóstolo, que expressa a igreja de Corinto e dedica-lhe todo o reconhecimento. A angústia da igreja de Corinto revela o arrependimento da comunidade. Eles tomaram consciência da injustiça que cometeram contra o apóstolo. O afã da igreja de Corinto, seu zelo, que é o acolhimento de Paulo, se confirmando, assim, as exigências de Paulo numa carta anterior. Versículo 8. Se vos entristeci com minha carta, não lamento. Lamentei-o, sim, ao comprovar que aquela carta, no momento, vos entristeceu. Paulo apóstolo faz agora uma referência a uma carta escrita anteriormente, em que ele tinha entristecido a igreja de Corinto. Aqui nós já vimos referência do capítulo 2, versículo 4. Ele não queria entristecer a igreja de Corinto, e que a carta provocou efeitos negativos, na igreja de Corinto, assim ele pensava. Mas agora, vendo o resultado, ele não se arrepende de ter escrito a carta do jeito que ele escreveu, pois esta carta conduziu a igreja de Corinto à penitência. Versículo 9. Agora me alegro, não por vossa tristeza, mas pelo arrependimento que provocou. Vossa tristeza foi como Deus quer. De nossa parte, não recebestes nenhum dano. Paulo se vê agora empenhado em tirar o mal entendido. Ele se alegra agora por causa da epístola, e sua alegria vem não da tristeza que a igreja de Corinto passou, mas no resultado. A carta levou os coríntios à conversão, levou-os ao arrependimento. Deus quer suscitar nos seres humanos arrependimentos. Conversão. Paulo afirma seu direito de repreender e admoestar a igreja. Às vezes se deve tomar decisões nem sempre fáceis, mas deve estar sempre o apóstolo buscando realizar a vontade de Deus. Versículo 10. Uma tristeza pela vontade de Deus produz um arrependimento saudável e irreversível. Uma tristeza por razões mundanas produz a morte. Paulo apresenta a tristeza em dois aspectos. A primeira tristeza é a tristeza segundo Deus, pela vontade de Deus, que provoca contrição, arrependimento, penitência saudável. A conversão, arrependimento sincero, a conversão sincera, conduz à salvação e à vida. O segundo aspecto é a tristeza em razões mundanas, do mundo afastado de Deus, triste, que invade todo o ser humano. Faz o ser humano escravo dos desejos mundanos e que no final provoca a morte. Versículo 11. Presta atenção. Enquanto as coisas suscitou em vós essa tristeza segundo Deus. Quanta diligência, quantas desculpas,
quanta indignação, quanto temor, quanta saudade, quanto afã, quanta punição. Demonstrastes plenamente que nesse assunto não sois culpados. Neste versículo, o apóstolo quer expor os benefícios que a tristeza, segundo Deus, trouxe. Paulo aqui enumera 7 frutos da tristeza, segundo Deus. Quanta diligência e o zelo da igreja de Corinto para obedecer a Paulo, que quer obedecer à ordem necessária para a unidade da igreja. A igreja de Corinto reconhece a sua culpabilidade e busca atingir o perdão do apóstolo que fundou a igreja na fé em Cristo. A carta suscita o temor diante do apóstolo, diante do medo e consequências desastrosas da divisão da comunidade e de seus conflitos. A comunidade redescobre a saudade e o zelo por seu pastor e fundador, que a igreja de Corinto, então agora toma consciência. A própria comunidade estava isenta de culpa da falta, que requeria medidas disciplinares. A tristeza, segundo Deus, foi benéfica, pois fez com que os coríntios descobrissem a solicitude e que fez com que a igreja de Corinto tomasse conhecimento de tudo o que havia provocado através do afastamento que eles fizeram de Paulo. A tristeza, segundo Deus, provocou nos coríntios desculpas, indignação, temores, saudades, zelo, punição, e que fez com que a igreja, revendo tudo, tomasse consciência então da sua inocência. Versículo 12. Portanto, se vos escrevi, não foi pelo ofensor, nem pelo ofendido, mas para que descobrisseis por vós próprios e diante de Deus vossa solicitude por nós. Isso me encheu de consolo. Paulo refere aqui a sua carta anterior. Esta carta que trouxe a Paulo muitas angústias. A carta não tinha o objetivo de satisfazer exigências pessoais, mas que a igreja de Corinto pudesse demonstrar o seu zelo. Não foi escrita a carta por causa do ofensor, o culpado pela situação, nem por Paulo, o ofendido, e que depois de ser recebida a carta, a igreja de Corinto então pudesse tomar consciência da situação. A carta tinha o objetivo de que a comunidade tomasse consciência e seguisse o caminho da justiça e a relação que a igreja de Corinto tinha para com Paulo. Esta consciência que se tornaria diante de Deus como testemunha da justiça. A retomada do caminho da justiça encheu Paulo de grande alegria. Versículo 13. Ao nosso consolo, acrescentou-se a alegria imensa pela alegria de Tito, que ficara satisfeito convosco. Paulo, ao ser consolado pela resposta da igreja de Corinto, agora se vê acrescentado na alegria de Tito, que trouxe respostas através do relato que ele pessoalmente fez e que dizia estar satisfeito com aquilo que viu e testemunhou na comunidade da igreja de Corinto. Tito havia estado em Corinto com receio e bastante preocupado. Agora, volta confortado, satisfeito com a comunidade. Isto, a resposta, a mensagem que Tito traz, alegra Paulo por tudo aquilo que Tito lhe relata. Versículo 14.
Pois se eu me gloriara de vós diante dele, não fiquei mal. Pelo contrário, como anteriormente vos disséramos a verdade. Assim, nosso orgulho diante de Tito se justificou. Paulo, antes de enviar Tito a Corinto, com a missão de restabelecer a paz com esta igreja, ele havia falado bem da comunidade ao seu colaborador Tito. Este, ao se dirigir a Corinto, constatou a verdade que Paulo testemunhou sobre esta igreja. Tito constata que o apóstolo era digno de fé e confiança por causa daquilo que ele encontrou na igreja de Corinto. Os adversários haviam acusado Paulo que ele não era digno de confiança. Tito agora pode testemunhar que a acusação que esses adversários faziam contra Paulo não comprometeu a igreja de Corinto, que se manteve fiel a Paulo. Versículo 15. 15º versículo. E seu afeto por vós cresce quando recorda vossa docilidade e a meticulosa atenção que o recebeste. Tito foi bem recebido em Corinto. Ele, o colaborador de Paulo. A comunidade se comportou tão bem, recebeu-o tão bem como emissário de Paulo, que ele saiu confortado e alegre pela recepção, estreitando o vínculo de amizade entre a igreja e Tito. Quando Tito lembra da recepção que teve nessa comunidade, cresce nele o amor, o afeto pelos coríntios, pela docilidade e atenção de como foi recebido nessa igreja. Versículo 16. Quanto me alegro de poder confiar plenamente em vós. Paulo assegura à comunidade de Corinto sua alegria por poder confiar nesta igreja, que se manteve fiel, mesmo diante de tantos conflitos vividos e pelos opositores que ali estavam e que tentaram desarticular a unidade da igreja e a autoridade de Paulo. Ele está seguro agora de poder depositar confiança na igreja que foi por ele fundada. Então, essa é a nossa parte, nossa reflexão, que possamos aprofundar esse Paulo que na sua intimidade abre seu coração a essa comunidade, a essa igreja do Corinto, e fala das questões que ali aconteceu, dos momentos duros e as palavras duras, mas ao mesmo tempo da resposta ao conforto e à fidelidade que esta comunidade tinha com Paulo, que manteve-se fiel ao seu fundador, Paulo, e ao evangelho anunciado por Paulo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.